são os mais espertos daqueles empreendedores que trazem projetos à realidade com o dinheiro dos outros. Um dia eu estava sentado naquela sala ali, abro meu laptop e recebo um convite para palestrar, fazer uma palestra na Câmara dos Deputados sobre marketing digital. Eu confesso para você que quando eu recebi aquele convite, eu tive uma reação de diferentes emoções naquele momento. Quando você fala em Câmara dos Deputados, várias coisas diferentes passam na sua cabeça. E eu lembro que eu expressei essa reticência com a pessoa que estava me convidando, e ele me falou o seguinte, falou assim, Érico, aqui na instituição da Câmara dos Deputados tem um monte de projetos que poucas pessoas sabem. É de interesse público, mas poucas pessoas sabem. A gente queria que você nos ajudasse a usar o marketing digital como instrumento para tornar esses projetos mais públicos, tal que a população conheça mais sobre eles e participe mais sobre eles. Então, depois que ele me falou isso, eu decidi fazer a palestra e foi uma das experiências mais únicas que eu tive na vida. Saca só! Gente, para mim é um prazer imenso estar falando aqui com vocês. Quando eu recebi o convite do LabHack, eu perguntei, por que eu? Eu vivi a maior parte da minha vida adulta fora do Brasil, entre Londres e Barcelona. Parte dessa vida adulta, por estar vivendo fora do Brasil, eu já não me envolvi em política, no lado político. No Brasil também não. Para vocês terem uma ideia muito louca, eu nem tenho televisão, faz acho que 10 anos que não é que eu não assisto televisão, eu já vi televisão, mas que eu não vejo televisão, assim, assiduamente, sabe? Que você entrar na televisão e ver televisão. Então assim, aí eu perguntei, meu Deus, mas por que eu? Por que você... Por que tá aqui? E aí o Cristiano me envolveu nessa ideia de ajudar a dar voz a projetos. E é isso que o marketing digital faz. Eu ajudo a empreendedores a darem voz e ação nos seus projetos. Na grande maioria deles, pequenos e médios empreendedores. E foi assim que eu aprendi esse processo. E sim, a gente tem 1,5 milhão hoje de seguidores. A minha página alcança, apesar de ter 1,5 milhão, né, a gente alcança 13 milhões. Essa semana, 13.876.000 pessoas viram uma postagem minha, consumiram uma postagem minha. Desses 13 milhões, por volta de entre 1 e 5 milhões assistiram um vídeo meu até 95% no último mês. Então assim, de alguma forma, eu acho, eu vou falar que nenhum, que às vezes a gente solta alguma coisa ou outra, quase nenhum desses vídeos é uma piada, né? É uma piada, é humor. Os vídeos são de conteúdo. Eu dou conteúdo diariamente, pelo menos 2 vídeos por dia, para minha audiência. Esses conteúdos são o que eu vivi, aquilo que, de alguma forma ou de outra, ajuda o meu negócio. Agora, eu não espero chegar aqui para vocês e a minha intenção aqui é dividir um pouco do que eu aprendi sobre como me comunicar digitalmente e, quiçá, expandir essa comunicação de forma íntegra. É um dos meus valores, de uma forma super íntegra. E a minha intenção é que, se alguma coisa que eu falar aqui fizer sentido para um de vocês, e esse um sentido fizer com que vocês coloquem os seus projetos mais para frente. Alguns de vocês estão aqui porque talvez queiram colocar um projeto de empreendedor, empreender. E quando eu falo empreender, não necessariamente é empreender fora da Câmara. Empreender é tornar, na minha definição, é trazer um projeto à realidade. A gente pensa que o empreendedor é um empresário e algumas pessoas acham isso, eu não sei, eu discordo. Eu acho que o empreendedor é alguém capaz de trazer um projeto à realidade. E são os mais espertos daqueles empreendedores que trazem projetos à realidade com o dinheiro dos outros. É muito massa, porque tem empreendedores lá fora, os empresários, eles trazem com o seu próprio dinheiro. Mas é muito massa. Na minha empresa, eu fomento empreendedorismo. Às vezes uma pessoa é um operacional, ela operacionaliza projetos, outras pessoas não, é empreender mesmo. Eu trouxe alguma coisa que não existia em existência, realidade. E se para algum de vocês eu ajudar, de alguma forma, a vocês a trazerem algum projeto de vocês para a realidade internamente aqui nessa casa ou externamente na vida pessoal de vocês, já vai ter valido o meu tempo aqui. É por isso, é exatamente por isso que eu estou aqui, para falar com vocês. É a intenção de uma pessoa mesmo, se eu conseguir uma pessoa. Agora,
quando eu estava falando com o Cristiano, eu falei que achava que era muito mais interessante ver as perguntas de vocês em relação a isso. Porque só vocês conhecem a vida de vocês. É que nem só a gente conhece o nosso casamento, o que está por trás, os bastidores, as dificuldades, as coisas boas, as coisas ruins. Só vocês conhecem os desafios dos projetos de vocês. Agora, quem sou eu para ensinar marketing digital? Como é que eu caí nessa? Será que eu fiz faculdade de marketing digital? Não fiz. Na verdade, eu sou filho de funcionários públicos. Eu nasci em Brasília. Eu voltei a Brasília há um ano, né? Eu estava fora. Mas eu sou filho de funcionário público. Meu pai trabalhou na IBTU, extinta IBTU. Alguém conhece aqui a IBTU? Olha só, poucos lugares no mundo eu vou falar essas siglas e eles vão entender. Minha mãe trabalhou na Eletronorte a vida dela inteira. Ambos se aposentaram. O meu pai não na IBTU exatamente, que a IBTU se aposentou antes dele se aposentar. Ele foi para algum outro órgão, que eu não lembro a sigla no momento, mas eles vieram de Minas Gerais, e eles vieram à procura de uma vida melhor. Minha mãe e meu pai vêm de famílias muito humildes. Minha avó morreu de câncer. Meu avô morreu quando meu pai era muito pequeno, eu tinha 9 filhos e vendia alface no tabuleiro de madeira. Minha mãe e meu avô era até bem de vida. Ele foi prefeito da cidadezinha dele, de Itapecerica. Só que a minha avó morreu de câncer aos 45 e, segundo a minha mãe, minha avó era quem segurava o patrimônio do meu avô. Isso é minha mãe contando. Ela era a head da família. Quando minha avó morreu, ela acredita que meu avô perdeu um pouco a cabeça. E ele começou a entrar para um ramo de empréstimo de dinheiro. E meu avô, segundo minha mãe, tinha um bom coração muito grande. E empréstimo de dinheiro e coração, eu não sei se é uma boa combinação. Faliu bem. Quando ele morreu, ele não tinha quando ele faleceu, não era dono nem da casa onde ele morava, assava de biscoito de polvilho e pão de queijo para as padarias, para entregar para as padarias. E nisso, meus pais vieram para Brasília e o único discurso deles para mim é o seguinte, Érico, esse é o deal. A gente vai te colocar na melhor escola que a gente pagava, né? Ela pegou um salário aparentemente, um salário sustentava a casa, eles tinham um apartamento funcional na época, e o outro salário pagava Marista. Quem aqui conhece Marista? Show de bola. Era uma escola que eles no nível deles não necessariamente poderiam pagar, mas era ali. Marista e inglês, foi as duas investimentos que eles fizeram para eu e os meus 2 irmãos. E era ali no talo mesmo. No talo o que é? Eu lembro de todo final de mês, eu comecei a entender que meu pai ia lá, ele me deixava numa época de inflação muito grande, e ele ia lá negociar com o Marista porque estava atrasado. E de alguma forma ou de outra eles conseguiram. E aí, então eles falavam, Érico, estuda, senta, não sei se eu posso falar isso, senta seu traseiro no livro e passa no vestibular para você nunca passar a vida que você passou. E é o que eu fiz. Eu queria honrar aquilo para ele, sabe? Eu me sentia, eu era um bom menino, eu queria honrar aquilo. Passei e comecei a estudar muito. Quando eu terminei, eu falei assim, agora pelo amor de Deus, eu tenho que sair disso. E aí eu fui para fora do Brasil, fazer um estágio, no princípio, na Alemanha. E aí a minha ideia era parar de fazer computação. Então eu entrei numa indústria que usava meu conhecimento exatas, mas não usava computação. Eu entrei para a indústria de bancos de investimento. E aí começou a minha vida, onde eu costumo dizer que eu tinha a época onde eu olhava para o lado do menu, onde eu olhava para o preço do que eu ia pedir no restaurante antes de pedir, e a época depois que eu não estava nem aí no que eu ia pedir, eu não olhava mais preço. E nessa época eu consegui um bom emprego, trabalhando para bancos de investimento. Eu ajudava as mesas de precificação de títulos de dívida públicas europeus. Meu Deus, né? Eu sentava numa mesa com Excel sheets que vocês não entendem como é possível. E eu ganhava super bem, apoiava essas mesas, apoiava a decisão dos caras para comprar e vender títulos de dívida pública entre bancos. O mínimo ticket que eles vendiam era milhões, era banco comprando de banco, era uma loucura. Fazia muito dinheiro e foi a época que eu comecei a ganhar muito dinheiro. Assim, ganhar muito dinheiro, né? Para mim, é ganhar um salário, aquela coisa do restaurante. Só tinha um problema. Eu era extremamente infeliz. Poucas pessoas, além da minha esposa, até então namorada, né? A gente morava junto em Londres, sabia disso. Porque por fora eu era feliz. É tipo o Facebook. Facebook é massa. Você tá naquelas férias lá, né? Nossa, tá uma desgraça, chovendo, pinta um sol, É tudo de bom aquilo, não é não?
Parece que sua vida é perfeita, sua vida de Facebook é perfeita. Enfim, era a minha vida, só minha esposa. Por quê? 7 horas da manhã eu acordava, batia o dedo no relógio e eu passava o snooze, né? Snooze é o alarme para tocar de novo. E eu não queria que o snooze voltasse. E depois aquilo foi andando. Eu realmente estava entrando em pequenas depressões. Eu estava, naquela época, hoje olhando para trás, eu estava cometendo suicídio em gotas. E aí, eu comecei nessa época a fazer o quê? Quando você começa a fazer isso, você começa a procurar respostas. Meu Deus, eu era para ser feliz, agora eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa, na verdade apartamento, moro fora. Era para eu ser feliz, eu não sou, caramba. Como é que eu... Aí eu comecei a fazer curso de desenvolvimento pessoal. Aí você vai procurar as respostas da sua vida. Eu comecei a fazer em um desses cursos. O cara boladão aproveitou, botou a gente em transe, uma coisa muito boladona lá, botou a gente em transe. E o cara me fez visualizar o futuro. Naquela hora eu não esqueço nunca mais. E o meu futuro era o futuro do meu chefe na época. E quando eu vi aquilo, aquele cara boladão lá, hipnotizador e tal, me fez ver aquilo, eu não consegui desver. Eu estava passando a vida fazendo o que eu não gostava, assim, eu fazia porque ganhava dinheiro, dava sustento, aquela coisa toda, mas eu não gostava daquilo. Se eu gostasse, eu adoraria ir para o trabalho, eu não adorava. Para me tornar quem eu não queria me tornar. E eu fazia aquilo para os 10 anos, chegou disso, eu falei, meu Deus, não tenho... Quando eu vi aquilo, eu não conseguia mais desver. Eu entrava no meu escritório e não conseguia mais desver, não fez sentido a minha vida. Aquele cara acabou com o meu... Você quer matar um homem? Mata o futuro dele. Que ele começa a morrer no presente. Que a gente é o que a gente espera, né? Se o nosso futuro é uma desgraça, a gente já começa a se sentir mal agora. Mesmo se a nossa vida é uma desgraça agora, mas se o nosso futuro é promissor, a gente segura as pontas e vai. E aí eu vou lá, beleza. O que eu quero ser? E aí que vem a história. Eu estava vivendo a vida que meus pais queriam que eu vivesse. Arrumasse um bom emprego, tivesse uma casa, casasse, tivesse filho. Mas era a vida que eles sonhavam, não era a vida que eu sonhava. E eu fiz aquilo por eles, porque eu amava eles. E eu queria honrar. Mas chegou uma hora que eu falei assim, eu tenho que fazer o que é bom para mim. Eu não vou mais viver a vida. E aí eu cheguei e falei, o que é bom para mim? E a verdade é que para mim meu sonho era empreender. Vai vendo. Eu não sei de onde eu tirei isso. Mas era empreender e eu saí daquele curso boladão. Eu quero saber de uma coisa, eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro, vou dar um jeito de pegar. Falei com a minha esposa que ela conhecia a minha vida fora das redes sociais. Ou na época nem tinha, mas a vida real falou assim, Érico, vai senão, porque você está realmente... O negócio não tá bom não. Eu cheguei lá e fui pedir demissão pro meu chefe, na época, né? Pedi uma rescisão de contrato total. Meu chefe ficou maluco, pedi demissão. Voltei para casa, dormi uma noite e arrependi. Caramba, eu arrependi. Eu falei, Érico, seu idiota! Você vai nesses cursos de desenvolvimento pessoal, você tá maluco, o cara te hipnotizou, agora... Agora como é que você faz? Eu falei, como é que eu vou contar aquilo para minha mãe, né? Aí eu fui, não tem problema, eu vou despedir a demissão, vou lá cancelar a minha demissão. Fui lá, meu chefe, bati na porta lá, falei, cara, eu queria despedir a demissão, de cancelar a demissão. O chefe falou, velho, ele não falou com tanta veemência, ele falou, Érico, vira homem, você decidiu demissão, não tem volta, cara. Eu sei agora quais são os seus planos. Eu falei, meu Deus, eu volto para casa e falo assim, Juliana, minha esposa, não tem problema, eu arrumo amanhã eu vou arrumar um emprego, não tem problema, eu não vou esquecer tudo que eu aprendi. E ela virou para mim e falou assim, Érico, faz tanto tempo que você não tira férias, porque eu trabalhava como freelancer para esses caras. Desses 7 anos eu não tirava um dia de férias, porque um dia me custava. Eu ganhava muito dinheiro, eu vinha de escassez, então eu não conseguia tirar férias. Eu falei assim, por que a gente não vai visitar nossos colegas Sempre foram visitar a gente. Eu morava em Londres, todo mundo ia visitar a gente. Aí sempre falava, passa lá em casa. Eu falei, por que a gente não vai? Agora passa na casa deles. Então a gente faz isso por 3 meses e depois você volta pro seu trabalho e não tira férias nunca mais, tá? Beleza, é o que você sabe fazer. Eu falei, beleza. Eu subo no avião e no avião falei assim, caramba, eu tenho 3 meses para fundar um negócio. Porque se eu fundar um negócio, eu não tenho que voltar. Minha esposa, esse é o seu projeto de férias, né? Ela fala assim, meu Deus. Mas assim, eu acordava, e aí que veio a minha primeira ideia.
Minha primeira ideia. E aí que vocês vão entender o marketing digital. Meu sonho, quando eu trabalhava no banco, era comprar bastante imóveis, o suficiente para não pagar, para alugar e não ter que mais trabalhar, né? Então a gente comprava imóveis em leilão no Brasil. E eu era bom nisso, porque um imóvel em leilão no Brasil é um imóvel que vai a leilão abaixo do valor de mercado, mas ele é super embaraçado judicialmente e tal, mas é isso que a gente fazia. Só que a gente não sabia onde aconteciam os imóveis, os leilões. Cada leiloeiro, ele projeta no diário oficial de sua preferência, ou no jornal de sua preferência. Fala assim, nossa, eu vou agregar essa informação numa base de dados e eu vou vender uma assinatura. Isso não tem no Brasil. Pouco tempo depois, eu ligo pro meu irmão Hugo e falo assim, meu irmão, vamos lá. Liguei para um primo que chama Rafael e ele falou assim, vamos fazer isso. E ele começou a trabalhar num escritório para ler os jornais, agregar essas informações em uma base de dados de todos os leilões e a gente ia vender a assinatura. Afinal, quem queria comprar em leilão devia ter uma informação centralizada. Inclusive, puta ideia para quem eu não sei quando vocês vão implementar isso, mas lá na Inglaterra é centralizado. Então, todos os leilões, todo mundo tem acesso a todos os leilões, não quem conhece o leiloeiro, que sabe qual o jornalzinho que ele publica. É uma briga de gato errado para encontrar os leilões. Claro que é tudo aberto, mas ninguém sabe quais, né? E aí, então, eu tinha um produto. E aí eu vou lá e coloco o produto à venda. Era uma ideia de lançamento. Era um bom produto, mostrava tudo. Eu sabia que pessoas compravam no leilão, só que não vendia nada. Não vendia, eu acho que de agosto até dezembro daquele ano não vendeu nada. Absolutamente nada. Não, absolutamente nada, não. Vendeu R$4.000. Não pagava nem as contas de AdWords, que é a ferramenta de anúncios do Google. Eu falei, aí que eu entendi a primeira coisa. Marketing, principalmente marketing digital, não é intuitivo. Não é. Porque eu tinha um bom produto, às vezes a gente tem um bom projeto, às vezes a gente tem uma boa causa, e a gente acha que aquilo vai passar de boca em boca, mas não é tão intuitivo assim. E eu falei, se não é intuitivo, eu quero aprender com os melhores. E eu comecei a procurar quem era o melhor cara, porque se eu não aprendesse com o melhor cara, eu tinha que voltar para o... Muito bem, para o banco. E eu não queria voltar para o... De jeito nenhum. A cenoura estava atrás de mim. A cenoura é motivo burro para correr. Quando eu estava na frente, eu estava atrás. A minha estava dos dois lados. Eu falei, quem é o cara do mundo que entende de marketing digital? E até que eu vi um vídeo de um cara que parecia que fazia sentido. E eu falei, cara, eu vou comprar esse curso. Na época era um curso de $5.000 online. De um cara que eu tinha acabado de ver na internet. Se eu não estivesse tão desesperado, eu juro por Deus que eu não compraria. Nessa hora, minha esposa falou, meu Deus, Érico, você tá maluco. A primeira compra da internet, se não me engano, que eu passei o cartão foi $5.000. Mas eu tava desesperado. E eu falei para ela, eu lembro que eu falei para ela o seguinte, ó, isso aqui é maluco. Mas quem vai voltar para o banco sou eu, e eu quero voltar para o banco sabendo que eu executei todas as possibilidades. Eu não quero voltar com a dúvida. Eu preciso investir $5.000 na época para a dúvida. Mas de repente fui lá, fiz o curso e voltei. Eu lembro que era online, né? Existia um evento para alunos aí. Eu lembro que foi em fevereiro. Eu comprei mais ou menos em dezembro. Em fevereiro tem um encontro com os alunos. 23 de março de 2010 eu relancei meu site. E na primeira semana ele fez mais de R$100.000 em 7 dias em venda de assinaturas. O mesmo produto. Basicamente, eu entendi. Eu entendi que marketing, principalmente marketing digital, é igual música. Se você pedir para alguém intuir música, do nada, se ele nunca escutou música, se ele não for o Mozart, ou se eu pedir estatisticamente para vocês intuírem música aqui, se vocês não foram treinados para isso, vocês vão fazer barulho. E música tem uma série de regras que regem a música, desde o heavy metal até a música mais clássica. Algumas pessoas chamam essa regra das escalas, várias escalas. Se você desobedecer essas regras, você vai fazer barulho. Você não vai fazer arte. Não vai fazer arte mesmo. E eu descobri que o marketing, principalmente o marketing digital,
também tem essas regras. Eu só não sabia delas. E eu era uma criancinha fazendo marketing. É por isso que eu não vendia o mesmo produto. Depois de um tempo, essa empresa foi muito bem. E chegou uma hora que aí eu voltei ao Brasil. Disso tudo eu estava fazendo de Londres. Voltei ao Brasil. E chegou uma hora que meu irmão começou a tomar conta dessa empresa. E eu estava sem fazer nada. Louco, né? Eu achava que eu podia tocar um outro projeto. E foi aí que um grupo de trading australiano me falou: Érico, você vai lançar os nossos produtos financeiros no Brasil. E naquela época eu já tinha fugido, eu já tinha dinheiro no banco, não muito dinheiro, mas era um dinheiro que era bom para mim, tinha um salário bom e tal, E eu já tinha saído do banco, não era problema de dinheiro. Agora eu já tinha mais dinheiro ainda, porque agora eu era um empresário sucedido, bem sucedido. Também não era. Aí eu falei assim, eu vou montar um projeto para ganhar mais dinheiro. Eu já tenho o suficiente. Aí eu tinha a primeira vez na minha vida que eu tinha a chance de montar uma coisa que fazia meu coração cantar. Eu realmente me senti nessa possibilidade. Eu falei assim, eu vou pegar. Só que eu não sabia o quê. Aí minha esposa, Juliana, falou assim, Érico, velho, ela não fala velho não, mas ela falou, Érico, ela não fala velho, nem fala palavrão. Eu acho que eu não lembro de uma vez. Uma vez. Ela falou assim, Érico, cara, por que você não ensina empreendedorismo e marketing digital? Eu falei assim, por que eu vou ensinar isso? É o pulo do gato. Eu falei assim, Érico, você não para de falar nisso. Você fala disso comigo o tempo inteiro. Você fala disso com meu pai, você fala disso com a minha mãe, você fala disso com o porteiro, você fala disso com a empregada, você fala disso com todo mundo. Pelo amor de Deus, arruma alguém para falar isso que se interessa. Aí eu falei, nossa, é mesmo, eu curto falar disso, que é uma beleza. Nossa, eu fui... E aí que foi que eu comecei a ensinar. Eu realmente comecei a ensinar. Para mim, o empreendedorismo e marketing me transformou. Se eu não tivesse tido acesso àquela informação, não tivesse tido acesso às escalas da música, eu ia ter voltado para o banco, eu ia ser mais uma pessoa no banco. Nada de errado com isso, mas eu não ia estar expressando quem eu realmente sou. E hoje eu vivo quem eu realmente sou. Você não tem como forçar a atenção. Porque a pessoa muda para outra coisa intrínseca. Se passar alguma coisa, ela tem liberdade para falar com a mãe, entrar no grupo de WhatsApp, se interter, se informar. Não dá. É que nem sedução. É impossível, ou conquista. Impossível, eu diria que não. Mas é extremamente difícil forçar a sedução. Você tem que conquistar. De uma forma ou de outra. Não dá. E no digital é isso aí. Não é como na televisão que você pode fazer o horário eleitoral e as pessoas vão tender a ficar porque não tem uma outra opção de entretenimento. Agora, no celular, elas vão para onde? No celular. Elas vão para lá e você tem que seduzir. Agora, a grande sacada que vem é isso aí. Como é que se seduz? A gente volta aos primórdios. Você não pode forçar. Sedução não é forçado. Você pode levar o cavalo até o rio, mas você não pode forçar ele a beber água. Se alguém já tentou, depois me conta como é que foi. Não dá. Então, digital é isso aí. Só que sedução começa com valor. Agora vem a grande sacada. Não valor nos seus termos. Valor nos termos da outra, porque senão ela vaza. Então você tem que prover valor. Quem define quem é valor não necessariamente é você. Quem define quem é interessante não necessariamente é você. A outra pessoa tem o clique para a decisão disso. Para que as pessoas vão... Aí você vem e fala assim, para que as pessoas vão... Se eu vou prover valor, eu tenho que saber o que elas estão fazendo na internet. Elas estão na internet por 3 motivos. Elas vão se informar, se interter. Vocês que estão nos grupos de WhatsApp, de entretenimento, vocês sabem disso. E se... O que mais? Vamos ver se alguém... Comunicar ou conectar. Elas vão se informar, elas vão se interter, e 99% das pessoas são isso. Então, se você não cair em uma dessas três, algumas pessoas vão comprar com a intenção de comprar. Eu vou deixar isso de lado, tá? Mas a maioria das vezes não vão. A maioria das vezes vão fazer essas duas coisas. Então, valor tem que ser ou educação e informação. Muito louco isso. Isso é sedução. O que é o valor para uma mulher quando ela está procurando um marido? Você pensa, às vezes ela está procurando um cara legal, às vezes ela está procurando um cara que tem a mesma visão que ela, às vezes ela está procurando um cara que vai realizar os sonhos que ela tem junto com ela. Né?
Se você vai para um processo de seduzir uma mulher, é a mesma coisa. Ela vai falar, o que eu vou procurar num homem? Ela procura o que é importante para esse cara também. Ela não pode só pensar nela. Se ela pensar só nela, na maioria das vezes não funciona. Tem algumas exceções aí, mas não funciona. Então você tem que dar valor. Agora, eu, Érico, não sou um cara de entretenimento. Eu não entretenho, não sou bom. Até agora, eu já contei, se vocês me ligarem, 20 piadas secretas aqui pra você, não rolou uma risada. Então não vai rolar entretenimento. Não é nato. Eu não me conecto com as pessoas, não sou do círculo delas, então não vou me conectar. Então só me resta para criar, dar o quê? Informação. Informação útil, no meu caso, é valor. Se o seu projeto, sabe qual que é a informação mais útil do mundo para a maioria das pessoas, que a maioria das pessoas não dão, é o porquê você faz o que você faz. Às vezes nem seu filho sabe por que você faz o que você faz. Eu contei, né? Por que eu faço o que eu faço para vocês. Mas às vezes a gente não... Se você não sabe por onde começar, por que você faz o que você faz, é interessante. Por que você faz o que você faz? Isso dá valor para as pessoas, elas entendem o porquê. Mas não para por aí. Se você entra no meu canal hoje, todo santo dia eu publico 2 vídeos. Não começou assim não, tá? Eu fiquei um pouco melhor agora tenho equipe, me facilita. Antigamente eu publicava, fazia, subia, falava. E agora você fala, Érico, mas você fala de quê? Quando eu comecei a dar valor para a minha audiência, a minha noção era o meu filho. Meu filho tinha meio que acabado de nascer, e eu falei, e se eu não estiver aqui, eu queria que ele... Eu não sei se vocês pais fazem isso, mas a gente secretamente sonha que nossos filhos se tornem empreendedores. Não, se tornem um pouco da gente. Eu não sei se vocês sonham, mas eu sonhava secretamente, falo aqui, não conta pra ele. Não, tá todo mundo aqui muito sério. Não conta pra ele, viu que eu não entretenho ninguém. Vocês estão... A situação é preta mesmo. Ou eu sei de marketing ou o negócio não dá. Eu sonho secreto, falo assim, e se o meu filho quiser empreender digitalmente, eu não estiver lá mais para ensinar? Eu vou gravar um vídeo por dia, dizendo alguma coisa que funciona no meu negócio. E eu comecei a gravar esse um vídeo por dia. Simplesmente me importando. E isso começou a pegar atração. E tinha dia que eu não sabia o que eu ia falar para o meu filho. Mas aquele dia eu falei assim, não, será que eu não sei mesmo? Será que eu não tenho mais nada para ensinar para esse menino? Que nem fala, né? Mas enfim. Será que eu não tenho nada para ensinar para esse menino? E aí saí. Então assim, começou com esse projeto. Começou se importando. Será que no processo de educação sobre o projeto de vocês não têm nada para ensinar para alguém? A gente tem muito a ensinar. Muito a ensinar mesmo. Quer dizer que eu estou falando para vocês que tem projetos para fazer igual eu e sentaram um dia todo por 365 dias. Alguém viu aqui o projeto de 365 dias que eu fiz? Show de bola. Eu fiz 365 dias, um vídeo por dia. Por 365 dias consecutivos, todo dia. Não sei se eu faço isso nunca mais, mas eu fiz. Eu passei a parar de criar e passei a documentar. Como assim, Érico? Gente, eu estou o dia inteiro lidando e educando empreendedores a ter resultado. Literalmente, quem faz um curso meu não ganha nenhum certificado. Eu costumo falar para eles que, você vai perguntar para o baterista se ele tem certificado? Manda o cara tocar bateria. O empreendedor, o certificado dele é trazer um projeto à realidade. Eu não dou certificado, nunca vou dar certificado. Absolutamente. O certificado do cara é a realidade. Ponto. Essa é a minha. E aí então eu estou no campo de batalha o tempo inteiro, fazendo geração de resultado, porque eu não dou certificado. Então, as pessoas começaram a querer ver muito mais, não o que eu queria ensinar, o que eu queria falar. Que nem o seu filho, ele não quer ver o que você fala, ele quer ver o que você faz. E a sua audiência também. E é uma grande sacada, porque gravar um vídeo por dia, meu irmão, pensar no vídeo, scriptar, falar, educar, é difícil. É difícil. Tinha uma série de regras aqui, eu estou invicto aqui. É difícil, só que mostrar e documentar ficou mais fácil. Então hoje,
A grande maioria dos vídeos que você vai ver no meu canal, a maioria deles não vão me ver falando, ligando e adressando. Vão ver uma pessoa que documenta exatamente o que eu faço de verdade. Tira dessa documentação, ela tira o que a gente chama de nuggets, são pequenos extratos para não fazer com que a pessoa morra do outro lado tentando ver 8 horas de vídeos. Então, pessoas como, a gente chama de nuggeteiros, né? Eu não sei porque que a gente criou esse nome, não é bonito, mas a gente tira esses nuggets só para respeitar o tempo da audiência, respeitar o tempo da sua audiência. Meu irmão, se você não respeitar o tempo da sua audiência, ela vai clicar fora do seu vídeo. É uma das regras. E a gente começou a documentar. E mais interessante de tudo é que as pessoas, ao documentar a realidade, a sua audiência cresce. A sua audiência cresce. Só que tem um problema. Como eu lido com vários empreendedores que tentam fazer isso, eu vejo algumas ciladas que eles se encontram. Então, logo, se você tem um projeto, você quer dar visão a esse projeto, vamos supor que o projeto é esse, um pouco da documentação de me trazer. Como é que eles vamos supor que o Lifehack começa a documentar como é que eles vão me trazer aqui. E não foi um processo, foi meses aí até a gente lidar, no fim nasceu no meio e tal. Mas como é que acontece? Como é que será que deve ser a vida lá no Lifehack? No LabHack? Como será que é? O que engaja a gente saber os bastidores agora que vem a sacada. Se vocês quebrarem essa regra, vocês vão arder no fogo. Não, vocês vão sofrer. No volume de valor que eu gero por dia, não dá para ser scriptado. A sua audiência, incluindo seus filhos, esposas, são especialistas, literalmente, em detectar o que eu chamo de inautenticidade. Eles conseguem detectar inautenticidade com 1 milímetro, quando a sua sobrancelha move 1 milímetro. Quem tem marido sabe disso. Quem tem esposa sabe disso. Quem tem filho sabe disso. Fez? Não. Não. Quem comeu esse chocolate? Não fui eu. Você está entendendo? A gente é desde cedo treinado a fazer isso. Então a gente fareja inautenticidade. Então, se você não for autêntico, vai ser a mesma coisa que numa... Sabe, quando você vai encontrar aquele cara da sua vida ou aquela mulher da sua vida, ele fala alguma coisa e você fala assim, meu, tem alguma coisa que não faz sentido. Tem alguma coisa que não faz sentido. Então, no processo de documentação, não tem para onde correr. No processo de documentação, na maioria das vezes, é claro que você edita alguma coisa. Você faz igual o Facebook. Você tira algumas coisas, coloca algumas coisas, mas no processo de documentação é muito difícil ser inautêntico. É muito, em qualquer material é inautêntico. E a gente tem uma regra na ignição que a gente fala o seguinte, 99% de autenticidade é inautêntico. Perdeu 1%, acabou. Você perde a confiança da pessoa. Então, em cada material, em cada simples material. Eu vou mostrar uma amostra de um material que a gente produziu de um estudo de caso da forma. Só para vocês entenderem a linha fina onde você está entre conseguir muita audiência e ser autêntico e não ter. Aquela hora que a gente reza para funcionar, né? Você criança, quando você começa a ter a noção de que você é diferente dos outros, né, a timidez de ir para a escola, de encarar os colegas, de ver todo mundo olhando para você com um olhar de piedade ou com um olhar de diferença, como se você fosse menos do que os outros. Quando eu desenhava, era uma forma de eu me sentir completo, porque uma criança com 2 mãos desenhando já é interessante. Agora, uma criança com uma mão só desenhando, as pessoas se impressionam, né? Eu ficava feliz, eu me sentia feliz desenhando. Ninguém via muito futuro naquilo, né? Como que vai trabalhar com desenho? Como que vai viver de desenho?
Comecei a desenhar na Avenida de Campinas, fiquei ali desenhando, as pessoas paravam para ver, aglomerava de gente em volta e comecei a desenhar. Desenhava dia e noite e tal, entregava as encomendas, recebia por aquilo e cobrava muito baratinho, cobrava R$10 por desenho. Pessoas chegavam em mim e falavam assim, quanto você cobra para ensinar? Eu comecei devagar a aceitar essa possibilidade como um caminho novo na minha vida, e aí eu passava a semana inteira dando aula. O começo é muito complicado, a gente pagava R$130 de aluguel. Chovia mais dentro do que fora. Sempre encontrava minha esposa muito triste, deprimida, porque a casa era complicada, ela ficava sozinha com o nenê e estava complicado, porque eu estava perdendo a infância dos meus filhos, porque eu saía, eles estavam dormindo, voltava, eles estavam dormindo. E aí nessa época também, culminando todos esses contratempos, meu pai foi diagnosticado com mal de Alzheimer. E aí isso acabou assim me chocando mais ainda, porque eu comecei a me ver na necessidade de ter mais tempo para poder visitar com mais frequência meus pais. Eu comecei a ficar deprimido, comecei a ficar mal, até que chegou o ponto que eu parei totalmente de desenhar, não desenhava mais. Nessa época uma amiga minha de São Paulo, ela me mostrou uns vídeos do Érico Rocha e foi quando eu comecei a receber alguns e-mails do Érico dizendo que ia abrir turma para o Fórmula de Lançamento. E eu confesso que eu fiquei empolgado, né? Eu falei, eu vou entrar nessa turma aí, porque se com os vídeos gratuitos eu já estou aprendendo tanta coisa, e entrei para o grupo fechado de alunos ali, e aí estava bombando de gente, todo mundo com sede de aprendizado. E aí vem o desafio, porque você assiste os vídeos e aí você vê que você tem muito trabalho pela frente para ser colocado em prática. E aí eu peguei e entrei de cabeça. Nessa primeira tacada com o lançamento Semente, eu já estava com mais de 250 alunos. Ou seja, tinha multiplicado quase 10 vezes a quantidade de alunos que eu tinha presencial. E aí foi quando a gente programou para fazer o lançamento oficial. E aí nesse lançamento oficial a gente trabalhou muito, de dia e de noite, e lançou. A gente fez em 7 dias mais de R$180 mil. E aquilo para mim foi uma marca absurda, porque lembrar da casa de R$130 de aluguel. Porque hoje eu tenho aproximadamente uns 2.000 alunos e assim eu gosto de falar a respeito desses resultados, não propriamente por causa dos números, mas pelo significado que ele trouxe para mim, porque eu tive a felicidade de hoje poder dar uma vida de qualidade para minha família, dar um ensino de qualidade para os meus filhos, ter a oportunidade hoje de estar perto deles o tempo todo. Eu tive a possibilidade de comprar uma casa para os meus pais, porque meu pai foi sapateiro por mais de 40 anos, ele trabalhava para pagar o aluguel. Foi na época que eu mais precisava, porque foi na época que a doença do meu pai começou a se agravar. Eu tinha a necessidade de dar um suporte através do atendimento médico, através das idas e vindas. Cada dia ele foi piorando e recentemente ele veio a falecer. E eu tive o privilégio de cuidar dele até o último suspiro. Eu acho que interessante dessa história, tem duas coisas que eu acho super interessante nisso. Se para algum de vocês 1% não acreditou na autenticidade, é 0. Mas quando a gente fazia os nossos estudos de caso, documentava, era a regra inquebrável da ignição. É a regra inquebrável é a regra inquebrável que eu tenho no que eu ensino. Porque se você quiser ter sucesso a longo prazo, depois da invenção das mídias sociais, isso vem atrás de você. Então não tem jeito. Agora, uma vez que você vê a autenticidade, as pessoas fazem a diferença no seu marketing. Eu encontrei recentemente um empresário em Brasília e ele me falou uma coisa muito legal, né? A missão dele, né? É um empresário de super sucesso, mas a missão dele é que as pessoas não se separem sem necessidade. Então ele tem o dom de, sei lá, fazer um casal que está se separando, não necessariamente se separar, de repente resumir resolver os problemas dele. Ele acredita que às vezes as pessoas se separam sem precisar.
por algum pequeno problema que podia ser resolvido. E às vezes as pessoas se separam porque precisam separar. E ele virou pra mim e falou assim, cara, por que você faz o que você faz? E ele era um cara de super sucesso. Ele falou assim, cara, meus amigos colecionam relógios. Mas eu não quero colecionar relógio. Eu não coleciono relógio. Eu coleciono as histórias dos casais que não se separaram. E até hoje ele fala que 75% dos casais que passam na mão dele não se separam. Ele falou que perdeu 25%. Mas 75%, ele fala, nossa, que massa, né? Várias famílias. São empreendedores como esse que eu gosto de dar voz. Porque eu acredito que quando eu dou voz a empreendedores, e de novo, empreendedores não necessariamente no ramo financeiro, não, tornar projetos realidade. Eu não sei nem se ele está cobrando por esse projeto dele. Mas quando eu dou voz para isso, eu descobri que eu também não queria colecionar relógios depois do meu sucesso. O que eu coleciono são histórias como essa, de pessoas que colecionam histórias. Eu coleciono histórias de pessoas que colecionam histórias. E é por isso que eu faço o que eu faço. E é por isso que eu estou aqui. Porque existe uma pequena possibilidade de um de vocês ser uma história, um futuro colecionador de histórias. Que vão botar um projeto para frente e que vai fazer uma diferença na vida de uma pancada de pessoas. E se de alguma forma ou de outra esse projeto for mais para frente, eu colecionei. Eu queria que vocês tivessem a generosidade e humildade de me contar, porque você vai me fazer enfrentar o meu dia, que também é super corrido, com muito mais força. Porque é por isso que eu faço o que eu faço. Muito obrigado. Muito obrigado. E é o seguinte, eu queria recomendar um outro vídeo para complementar o seu aprendizado. Nesse vídeo eu explico os 3 tipos de cliente. Tanto eu tenho 3 tipos de cliente, você tem 3 tipos de cliente, a Câmara tem 3 tipos de cliente. E o fato é o seguinte, a maioria de nós só faz marketing para um. Só que esse um tem menos quantidade e mais concorrência. Eu vou falar sobre outros 2, sendo que o terceiro tem mais quantidade, isso é, tem mais cliente potencial e menos concorrência. Então, clica aqui e assista esse vídeo agora.